Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui da Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Para mim é uma honra, uma alegria chegar aí até a tua casa, o teu trabalho, a tua viagem, no hotel, no ônibus, no trem, no metrô, na espaçonave, onde você estiver ouvindo esse áudio e assistindo no veleiro. É isso aí, Rafinha, glória a Deus. Aonde você estiver assistindo, hoje é 24 de maio de 2026, hoje nós estamos celebrando muitas coisas, né? No calendário da igreja caiu no dia 24 justamente o Pentecoste, mas hoje também é o dia do pastor metodista livre, hoje é o dia do coração aquecido de Wesley, ó. Hoje nós temos assim, uma infinidade de coisas para celebrarmos, para adorarmos e engrandecermos esse Deus maravilhoso. Mas vamos para a mensagem? Enquanto você está procurando Atos 2, vai passar aqui embaixo, www.metodistalivre.org. Você que está no YouTube, pelo Facebook não aparece, tá bom? O nosso site na internet tem lá muita coisa para você para ser abençoado, com conteúdo, com material, tem vídeos, tem áudios, tem podcasts, tem muita coisa abençoada. Entra lá no nosso site, depois aqui ao lado vai aparecer um QR Code também do nosso endereço, GPS, para você nos encontrar na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial, vem nos fazer uma visita presencial, a ser abraçado, ser aqui recebido com muito amor, com muito carinho, no nosso templo, aqui na Fritz Jacó. Estamos 2 quadras da Santa Casa, e praticamente esquina com a rua Pedro Amaral. A tua visita vai ser muito bem-vinda, muito querida por todos nós. Depois aqui ao lado também vai sair os nossos endereços nas principais redes. @Imel Rio Preto. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas principais redes sociais. Vai lá, se inscreve, se inscreve no nosso canal no YouTube, se inscreve nas nossas páginas no Facebook, no Instagram, vai lá. E depois, aqui do nosso lado vai aparecer também o QR Code para você fazer a tua avaliação no Google. Se ainda não fez, irmão, você não fez? Pergunta para quem está do lado aí, você já avaliou a gente no Google? Faça a avaliação da gente no Google. É importante para o Google poder entregar mais e mais o nosso site, os horários do culto. Quando alguém pesquisa na internet, aparece aqui no nosso bairro, na Boa Vista, a Igreja Metodista Livre. Então, vai lá, aproveita, depois sai aqui o QR Code para você também fazer aí a sua colaboração no YouTube, no Google. E também vai ser aqui do lado o QR Code para você fazer um Pix para nós. De repente você está sendo tocado no coração ou durante essa mensagem, também vai aparecer mais vezes, e o Espírito Santo toca teu coração, você quer ajudar, quer colaborar de alguma forma, igreja@metodistalivre.org, será muito bem-vindo, é a chave do nosso Pix. Júlio, eu não trabalho com Pix, aí no site tem as informações para você fazer direto na conta da Caixa, em qualquer casa lotérica. Falei tudo, glória a Deus. Vamos então para a mensagem. Hoje mensagem muito impactante. Eu sempre, quando preparo a mensagem, eu procuro sempre preparar a mensagem com um olhar do Wesley. Como somos uma igreja metodista, não tem como eu trazer uma mensagem que não seja relevante no aspecto wesleyano. E uma das coisas muito importantes, Wesley privava por muitas coisas no Evangelho, né? Santidade, tempo de oração, devocional, liturgia, muita coisa era importante para Wesley. Mas uma das coisas também que Wesley se importava, e muito para o tempo dele, era com as questões sociais. Então não tem como, você faz parte de uma igreja, nós fazemos parte de uma história que nasceu em busca de diminuir as injustiças sociais. Então o movimento metodista, ele sempre esteve atrelado pela luta social. Mas a nossa igreja não se importa apenas com isso, por favor, né? Não podemos resumir a metodista apenas nisso, não. A Metodista Livre tem um leque muito grande das importâncias do movimento wesleyano, mas um dos pontos que Wesley sempre defendeu, você pode ler os livros de Wesley, você pode estudar a doutrina wesleyana, você pode ver, Wesley sempre se preocupou com a questão social, mas o social que eu estou dizendo não é levar a cesta básica. Não, é com a formação dos indivíduos. Tanto que é que Wesley, a casa dele foi transformada, um dos primeiros atos de Wesley foi transformar a própria casa que ele tinha numa escola. Já começa aí.
Se a gente quer diminuir desigualdade social, as pessoas têm que o quê? Saber estudar, saber ler, saber escrever, saber entender as coisas. Então, a primeira coisa que o Wesley já faz é um colégio que chamava Kingswood, que foi lá na Inglaterra. Ele fez isso. Então, por aí que a gente vê, né, o metodismo sempre esteve ligado com orfanatos, escolas. Na Inglaterra, nós temos inúmeras escolas metodistas. Nos Estados Unidos também temos inúmeras escolas metodistas. E no Brasil nós temos também a nossa escola metodista lá na Bahia, que inclusive eu, para a honra e glória do Senhor, ajudo, faço parte. Você também pode ajudar o nosso colégio, que está lá em Monte Santo, na Bahia. Nós temos uma escola que atende mais de 500 crianças, 600 e poucas crianças, né? Então a metodista sempre é 500, eu ia falar 500 mil, mas eu falei, não é 1000, não é milhão. A metodista livre sempre esteve atrelada, o metodismo, a metodista livre, a nossa denominação, com a importância das causas sociais. Então eu sempre trago uma mensagem, irmãos, não tem como, o contexto meu nunca foge disso. Eu sempre vou associar o evangelho com aquilo que Jesus veio fazer. E Jesus andou com quem? Principalmente, lógico, ele jantou na casa dos ricos, jantou, comeu lá na mesa dos ricos, dos poderosos, comeu, mas ele passava muito mais tempo com quem? Com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, com os necessitados, com os marginalizados. Jesus, se você olhar o evangelho, é lógico, o evangelho relata todos os instantes que Jesus teve seu ministério? Não. Até porque a Bíblia não tem esse caráter historiográfico, né? De acompanhar passo a passo. Tanto é que ela não tem lógica, sequência dos escritos dos sinóticos. Um começa por aqui, o outro quando vê já está ali. Por quê? Porque os autores, cada um tinha a inspiração do Espírito Santo. Mas nesse conjurado de tantas coisas, nessa reunião de tantas coisas, nós podemos interpretar que a maior parte do tempo que Jesus passou aqui na terra, durante o seu ministério, foi justamente com os pobres. Então quer dizer que ele nunca comeu? Não, ele comeu na casa de publicano. Ele comeu. Ele foi. Mas Jesus ele se importava muito mais com as minorias. Por isso que o metodismo está sempre voltado à nossa mensagem, principalmente à minha mensagem pastoral. O meu ponto de vista sempre foi esse. Eu acho que a igreja ela tem que ser relevante nisso. A igreja metodista, ela tem que ter relevância nesse aspecto. Mas vamos lá, o tema. O tema ficou comprido, né? Eu achei que o tema que ficou para as crianças ficou bem melhor do que o tema que eu coloquei aqui para nós. Mas tudo bem. O fogo que desce do céu, sobe das ruas, o Pentecostes e a revolução do Espírito. Eu só queria que você entendesse uma coisa. Revolução do Espírito. Fala para quem está do lado. Ou de casa, não dorme não, minha benção, que hoje a palavra está tão maravilhosa. Eu fiquei estudando hoje à tarde um pouco mais, eu fiquei tão alegre com esses 3 pontos. A gente vai ver como é bonito, como é maravilhoso o Evangelho de Jesus, que está destoando tanto do nosso Brasil hoje e do mundo em geral, né? Como precisamos, o metodismo, ele urge as pessoas ouvirem a nossa voz. Pena que as pessoas não ouvem a nossa voz, né? Mas se o mundo ouvisse a nossa mensagem, você pode ter certeza que esse mundo estaria muito melhor. A revolução do Espírito. Pentecostes, irmãos, não é apenas um evento isolado na história do cristianismo, mas é uma irrupção de dentro das estruturas humanas adoecidas. O derramamento do Espírito Santo, aqui no livro de Atos, capítulo 2, não aconteceu apenas dentro do templo, não foi nada dentro do templo, pelo contrário, não aconteceu dentro do poder religioso, não foi lá no Sinédrio, no Sanhedrim, como diziam os antigos. Não, o Espírito ele veio sobre pessoas simples, humildes, perseguidas, marginalizadas politicamente, pessoas sem nenhuma influência institucional. O fogo do Pentecoste nasce entre os invisíveis. Olha que interessante. Enquanto o Império Romano sustentava por força e por violência, pelo medo, pela desigualdade, Deus escolheu inaugurar o seu reino mediante línguas de fogo sendo repousadas sobre homens e mulheres comuns. Você já pensou? Eu e você, irmãos, pessoas simples, pessoas comuns. Pentecostes é, portanto, uma resposta dos céus, uma resposta divina contra toda forma de opressão espiritual. Por que opressão espiritual?
Porque só aqueles homens que estavam dentro do templo que ditavam as regras, as normas, as leis religiosas. Contra a opressão espiritual, contra a opressão social. Por quê? Porque naquele tempo de Jesus já tinha gente passando fome, e muita gente passando fome. Já tinha muita criança morrendo de fome, e muita criança morrendo de fome. E nos tempos de Jesus também, o Pentecoste veio sobre a opressão humana. Por que opressão humana? O militarismo romano, as forças militares, a força de guerra. Lembra, irmãos, Jesus é paz. Eu não entendo como um evangelho pode ser hoje em dia associado a algo para destruição. Jesus é paz. Não adianta você pegar um versículo, essas pessoas que gostam, elas pegam só aquele versículo, eu vim trazer espada, né? Jesus, Mateus capítulo 5, eu vim trazer espada, eu vim trazer... Não, irmãos, aquilo é um contexto diferente, a gente tem que estudar a profundidade do que Jesus estava falando, o contexto que Jesus estava falando, a exegese, né? Interpretar aquilo. A gente não pode pegar só um versículo da Bíblia e... Você já pensou se a gente fosse pegar só um versículo no Antigo Testamento, onde Deus vira e fala assim para o povo, matem todos, inclusive mulheres e crianças. E aí? Tem lá também, tem isso, viu? Tem um Deus que era de sangue. É isso aí mesmo, irmão, que você falou. É vixe. Você acha que nós podemos aplicar isso hoje? Não, irmãos. Sabe, o Evangelho é de paz, é de comunhão, é de unidade, é de santidade. As coisas do reino, as coisas do Evangelho, elas não podem estar associadas a isso. A igreja muitas vezes, ela reduziu o Pentecoste simplesmente por uma experiência emocional. Irmãos, eu achei tão legal esse estudo que eu fiz, que eu trouxe para nós hoje. O Evangelho, o dia do Pentecoste, ele não é apenas, irmãos, algo, como eu posso dizer, emocional. Não é só algo para mexer na tua emoção. Mas o Espírito Santo, ele veio justamente para produzir, ele não veio somente para trazer a emoção, aquele êxtase religioso, não. Mas ele veio, o Pentecoste veio para formar uma comunidade alternativa ao sistema do mundo que tinha. E que ainda tem hoje. Porque o Pentecoste continua acontecendo até hoje. Nós vamos ver no final do texto. Aqui em Atos, onde nós vamos ler, vai nos mostrar uma igreja que repartia o pão, que derrubava as barreiras étnicas, uma igreja que acolhia os pobres, que dava voz aos esquecidos e que enfrentava os poderes injustos. Pentecostes é um anúncio de que Deus não aceita um mundo dividido entre superiores e inferiores. Mas o Espírito Santo cria uma nova humanidade. E isso tem a ver muito com Wesley. Wesley falava a respeito da nova criação. Inclusive eu tenho um livro do Baines, que é muito bonito. Esse livro maravilhoso que fala a nova criação, que é um texto todo estruturado na doutrina wesleyana. Então o Pentecoste, irmão, sabe o que ele veio fazer? Ele não veio só dar dom de línguas. As pessoas que veem o Pentecoste apenas como isso, reduzem demais o significado do Pentecostes. O Pentecostes, presta atenção para você guardar na tua cabeça. O Pentecostes, ele veio inaugurar uma nova humanidade para nós. É aí que nós nos tornamos igreja. É aí que nós nos tornamos comunidade de fé. Num tempo em que multidões vivem esmagadas pela desigualdade, pela fome, pela violência, pelo racismo, pela exclusão, pelo individualismo religioso, a mensagem do Pentecostes precisa voltar às raízes dela, à sua raiz profética, que o fogo do Espírito, ele não serve apenas para alimentar vaidades espirituais. Hoje eu vejo muito isso, sabe, que o fogo do Espírito é para a vaidade espiritual do pregador. É para a vaidade espiritual do crente. Eu sei falar em línguas. Eu tenho o dom disso. Eu tenho o dom daquilo. Eu tenho o dom daquilo. E o dom mais importante, que quase ninguém fala, e que muitas vezes a igreja não tem, que é o dom do... Quem falou aí pode levantar a mão. Amor. Isso mesmo, é a bênção. O dom do amor. O dom de amar as pessoas. Amar mesmo as pessoas que são diferentes da gente.
Porque amar aqui quem está do nosso lado é uma bênção. Irmão, você é uma bênção, irmão, eu te amo. Porque nós pensamos igual, é fácil. Mas nós amarmos aquela pessoa que pensa totalmente diferente da gente, irmãos, ela não deixa de ser humano porque ela pensa diferente de nós. Ela não deixa de ser humano porque ela crê diferente de nós. Não, irmãos. Cadê o dom do amor, igreja? O dom do amor é muito maior do que qualquer dom de língua, qualquer dom de profecia, qualquer dom de palavra, qualquer dom de revelação, qualquer dom de cura, qualquer dom que haja. O apóstolo Paulo, ele explica aí muito bem em Coríntios capítulo 13, quando ele fala que o amor é o dom maior, é o dom supremo. Ele não fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. E esse amor que ele está falando, esse ágape, não é simplesmente um amor de amar a esposa, o esposo, os filhos, não. É um amor de amar o próximo. É um dom espiritual isso. O Pentecostes da Bíblia, ele não produz uma alienação social, mas ele produz transformação histórica. Quando o Espírito Santo ele desceu sobre os discípulos, sobre aqueles homens e mulheres que começaram a falar em outras línguas, isso não foi apenas um milagre linguístico. Mas isso foi um sinal de que Deus estava destruindo as barreiras entre os povos. Babel, quando a gente pega lá em Gênesis, lembra? Babel, ela tinha dividido a humanidade. Pentecostes, ele começa a reuni-la novamente. Olha como é importante o Pentecostes. Você está entendendo o dom das línguas? O dom das línguas naquele momento foi dado, não foi só para a pessoa ficar se mostrando, não, irmãos. É para que um entendesse ao outro. Aleluia. Hoje mais do que nunca a igreja precisa entender que o Espírito Santo continua soprando onde há dor, onde há clamor, onde há injustiça e onde há sede de esperança. Por isso o Pentecoste é o grito divino contra o mundo que está sem compaixão. O mundo está sem compaixão. A gente precisa, irmãos, ter o amor pelo próximo. Não importa que ele é diferente de mim. Não importa que ele pensa diferente de mim. Que ele crê diferente de mim. Que ele fale diferente de mim. Que ele tenha a cor diferente da minha. Que ele tenha o cabelo diferente do meu. Que ele tenha o corpinho diferente do meu. Não importa. Temos que amar todos os irmãos, todos os seres humanos, todas as pessoas. Eu quero falar 3 pontos do porquê que o Pentecostes veio. O primeiro deles, vamos lá. Fala para quem está do lado aí. Quebrar as barreiras entre os povos. Vamos lá, Atos 2:4, é o texto que a pastora leu na abertura, na nova tradução na linguagem de hoje. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Esse foi o primeiro grande sinal, irmãos. Um milagre coletivo. Pentecostes rompeu fronteiras culturais, sociais, linguísticas, porque o reino de Deus nasce de maneira multicultural. Você sabe que a lógica do inimigo, do diabo, do pecado, sempre foi separar. Separar os ricos dos pobres. Separar as etnias, os povos. Separar as classes. Eu assisto um canal no YouTube até muito legal, quem quiser assistir. É o Hugo Corelli. Ele é um mato-grossense, ele é do Mato Grosso do Sul. E ele viaja o mundo inteiro. E agora ele passou por Katmandu e agora ele está lá na Índia. E aí essa semana, não sei se foi quarta ou quinta, ele lançou um vídeo de uns ciganos que vivem numa região lá em Pashkar, na Índia, que é uma cidade muito... Bom, os indianos são muito religiosos, né? Mas essa cidade em si, acho que é Pashkar, eu não sei como se pronuncia, no hindu, né? Essa cidade ela é muito espiritual, ela tem uma função muito espiritual na cultura dos indianos. E ali nela tem um grupo de ciganos que reside nessa cidade. E o Hugo Corelli, ele entrou numa casa, ele foi convidado e ele visitou, André. E eu fiquei ali vendo
como ainda hoje, como hoje ainda pode ter as diferenças, né, sociais. E não é só a diferença social do dinheiro, não, porque aquele menino, aquela família toda nasceu numa casta que eles não podem nem trabalhar, Zé. Ninguém dá emprego. Ninguém, sabe, E aí ele explicando que ele tinha uma lojinha que ele vendia ali entre a comunidade dele, sabe, entre eles mesmos. E ele perdeu tudo no Covid, ele estava explicando, o rapaz. E aí ele estava falando que agora ele toca só em casamento. Eles têm uns instrumentos assim de tambor e eles tocam no casamento. Eles ganham dinheiro tocando, fazendo, né, o casamento dos indianos tem uma liturgia, eu não entendo muito bem a cultura, mas eu sei que eles têm a forma deles, e aí ele estava explicando que hoje a única rendinha que ele tem é essa. Inclusive ele está separado da mulher, a mulher voltou para a casa dos pais, porque ele não tinha condição de manter a família, parece que ele tem 1 ou 2 crianças, que voltaram para a esposa, para a casa dos pais, olha que loucura, porque não tem trabalho, não tem emprego, não tem dinheiro. E aí eu fiquei pensando, Deus, como que pode? Porque uma pessoa nasceu naquela casta, sabe? Irmãos, isso a gente tem que romper. Esse é o papel do evangelho, irmãos. Hoje a gente vê no Brasil filhos de domésticas, filhos de famílias muito humildes, muito pobres, conseguindo virar médico. Eu até vi essa semana uma matéria de um rapaz que virou, que era até o meu sonho na época que eu estava no 3º colegial, de fazer aquele... O Rio Branco. Rio Branco é uma faculdade em Brasília que é para diplomata, não é isso, doutor? E eu vi a matéria de um rapaz negro e ele conseguiu romper a bolha social e ele estudou nessa faculdade e está se tornando um diplomata brasileiro. E eu fiquei de queixo caído, falei assim, glória a Deus. A mãe dele é uma mulher humilde, acho que é uma empregada doméstica. E eu falei, gente, é isso que o Brasil precisa. Romper a bolha. Por que só o filho do rico pode ser diplomata? Por que só o filho do médico pode ser médico? Por que só o filho do juiz pode ser juiz? O evangelho, ele veio justamente para isso. Romper essa barreira. E quando eu assisti esse vídeo da Índia, eu fiquei pensando, nossa, como que pode? E você vê como a cultura é tão forte, irmãos, porque isso é de milênios, né? De milênios, de séculos pensando assim, que ele mesmo falou com uma naturalidade, sabe? Como se ele está decretado, eu nasci com essa casta e eu tenho que morrer assim. Olha que dó, André. Não, é triste. Eu olhei para a Suzy, a gente estava assistindo, eu falei, nossa, amor, que dó. Todos os filhos desse rapaz, toda a família vai continuar vivendo numa pobreza tão grande, porque a cultura daquele povo é dessa maneira. Muito triste. Sabe, irmãos, essa é a lógica do pecado. Ele veio separar entre ricos e pobres, o pecado veio separar entre classes. Mas o Espírito Santo, ele inaugura uma nova comunidade baseada não na hierarquia humana, mas na graça divina. Aleluia! No grego, a palavra usada aqui pelo apóstolo é glossa, que significa línguas. No sentido bíblico, não significa apenas línguas, mas quando Lucas escreve glossa, ele estava dizendo expressão, comunicação, voz. O Pentecostes é Deus devolvendo voz àqueles que estavam silenciados. Sabe, irmãos, o Evangelho é o lugar onde nós somos equalizados. Quer dizer, teria que ser, né? Não tem, nesses últimos tempos não tem sido. Triste isso, mas pelo menos aqui na igreja de Rio Preto, eu posso afirmar para vocês que a gente procura tratar de maneira equalizada. Todos somos iguais. Todos. Independente da fonte de renda, independente do estudo, da classe social, da onde mora, do que faz, do quanto oferta, do quanto contribui, do que não contribui, não importa. Mas você acha que isso acontece em toda igreja? E aí? Eu vou falar sobre esse teólogo, Jürgen Moltmann. Eu já citei ele da outra vez, né? Um teólogo alemão.
que inclusive ele sobreviveu nos horrores da guerra. É muito parecido com o Dietrich, depois no final vamos falar dele de novo. O Moltmann, ele afirma o seguinte para nós nesse versículo aqui, do São Lucas, em Atos 2. O Espírito Santo, ele não cria o isolamento espiritual. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele cria a comunhão que é libertadora. Aleluia. Para o Moltmann, o Espírito, ele atua nas estruturas desumanas, começam a ruir. Tudo aquilo que é desumano. Você vê quando a gente vem para o Evangelho, ainda falava isso para a irmãzinha na hora que a gente estava comentando. Se vem, irmão, só tem coisa boa para ouvir na igreja. Quer dizer, tinha que ser só coisa boa, né? Pena que nem toda igreja só vai ouvir coisa boa, mas era para que nós viéssemos a este lugar de paz, de religião, de espiritualidade, de nós virmos e sermos melhorados a cada encontro, a cada culto, melhorados em cada momento pela palavra de Deus. E o Moltmann está dizendo isso, que tudo aquilo que é desumano, quando encontra com o Evangelho, começa a ruir, começa a ser quebrado. Porque o Pentecostes, porque o Espírito Santo confronta toda a espiritualidade que é egoísta, que busca apenas as experiências pessoais, enquanto ignora a dor coletiva. Aquilo que eu falo, não tem como nós, como igreja, estarmos sorrindo se a gente tem um irmão, uma irmã que está passando por problema. Não tem como nós, como igreja, estarmos felizes, fazendo um churrasco, fazendo um encontrão, enquanto tem alguém que está passando por um problema, chorando. Não dá, eu não tenho um clima para isso. Sabe? Por quê? Porque falta o Espírito Santo nas pessoas. A igreja é isso. A igreja ela sentir a dor que é coletiva, mas também ela é compartilhar a alegria coletiva. Se um vence, se um ganha, se um prospera, se um é abençoado, todos somos vencedores, todos somos abençoados, todos ficamos alegres juntos. É isso. O Espírito Santo vai derrubando as cadeias, vai derrubando as diferenças. Segundo ponto. O Espírito Santo, ele não vai deixar, irmãos, que o sistema tente nos calar. Vamos viajar para o verso 14? Continua em Atos 2. Não fecha não. Atos capítulo 2, verso 14. Fala para quem está do lado. O sistema tenta nos calar. Mas irmãos, nós não vamos, irmãos. Olha o que aconteceu com Pedrão. Olha Pedro aqui. Na nova tradução. Atos 2, verso 14. E então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e, em voz bem alta, começou a falar ao povo. Vamos parar por aí, só a parte A do versículo. Isso é um milagre, irmão. É um milagre do Espírito Santo. Pedro era um homem impulsivo, um cara instável, emocionalmente quebrado. Dias antes tinha negado Jesus. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Mas olha como que muda o indivíduo, como que muda a pessoa quando ela é dominada pelo Espírito Santo. Aleluia. Aquele cara que era impulsivo, aquele homem que era instável, aquele homem que era emocionalmente abalado, aquela pessoa que era emocionalmente abalada, agora Pedro estava cheio do Espírito Santo. E ele se levanta diante da multidão, sem medo. Aquele mesmo homem, que por causa que 2 ou 3 perguntaram, você é aquele que andava com o tal de Jesus. Tô vendo, é você. Falei, eu não, pelo amor de Deus, eu não conheço. Aquele mesmo Pedro que teve medo porque 2, 3 pessoas o indagaram, agora é o mesmo Pedro que se levanta diante de uma multidão, sem medo. E aí tem uma frase no meu texto que está escrito assim, olha, o Pentecostes transforma os covardes em testemunhas vivas. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, ele não escolhe pessoas perfeitas, viu? Não pense você não, eu com todos os meus defeitos, eu com todos os meus erros, minhas falhas, meu Deus, estou tão longe de ser qualquer coisa nessa terra.
Mas sabe o que o Espírito Santo ele escolhe? Aqueles que estão disponíveis para Ele. Aqueles que estão dispostos a Ele. Não adianta, irmão, pode ter a melhor unção, a melhor eloquência, a melhor isso e aquilo, mas o cara não está disposto a fazer a obra de Deus, não adianta. Ele vai escolher aquela pessoa que está disposta, aquela pessoa que está disponível. Aqui a palavra que o médico São Lucas usou no texto, que é levantou-se, Pedro levantou-se, a gente já falou, acho que domingo retrasado, risteme. Vocês lembram desse, no grego? Significa, aquele foi usado aonde? Vamos ver se vocês lembram. Gente, e olha que eu não estou no meu texto aqui não, hein? Eu estou lembrando da pregação, por isso que eu falo, a gente que faz a mensagem, você guarda, né, a mensagem, né? Mas é porque também eu assisti o vídeo, vocês não estão assistindo o vídeo no YouTube. Eu olho lá, o YouTube tem duas assistidas no vídeo. Irmão, nós somos mais de 20, tinha que ter no mínimo 20 assistidas no vídeo lá. Vai lá, corre, assiste as pregações. Durante a semana, Deus vai ministrar de maneira poderosa, continuar ministrando no seu coração. A gente falou esse verbo, risteme, quando eu falei a respeito de Maria que estava ao pé da cruz. Ela permaneceu ao pé da cruz. Lembra que nós falamos isso aí no culto que foi de manhã? No culto da Páscoa? Maria permaneceu. Esse verbo, risteme, ele não é apenas permanecer, mas ele também é assumir um lugar de resistência, de firmeza. Pedro não apenas ficou de pé fisicamente, mas Pedro assumiu uma postura profética diante daquela multidão. Não é 100 pessoas não, viu? Multidão. Pentecoste devolveu dignidade aos feridos. Pedro tinha sido ferido. Os apóstolos eles tinham levado um golpe muito duro. Tem um outro teólogo aqui, esse já é da Suíça, é o Karl Barth. É Barth, né? Mas é TH no final, então fica bonito Barth. Karl Barth. Ele nasceu na Suíça, em Basileia, faleceu agora, 1968. É um pouco recente. Foi um grande teólogo protestante, e olha que interessante o que o Karl nos ensina. Ele diz o seguinte, que o evangelho, aqui nesse texto de Atos 2,14, o evangelho sempre entra em choque com os sistemas que absolutizam o poder, violência e opressão. O evangelho vai bater de frente, irmãos. Não tem como, é a posição de Deus, do Espírito Santo. Ele não quer uma igreja domesticada, uma igreja abafada, não. Mas Ele quer uma igreja que venha romper a sua voz, mesmo em meio a esse... como eu posso dizer, a tudo que nós estamos passando. Eu ainda falei para a Suzy, Suzy, esse ano eu não posso me calar. Muitos anos eu fiquei calado, né? Ficava assim, não posso, não vou ser candidato a nada não, irmãos, pelo amor de Deus, né? Não é isso não, eu acho que isso aí não passa mesmo pelo meu coração. Mas muitos anos que a gente teve, eu não me posicionava em algumas coisas, né? Eu ficava muito assim, eu falava, Suzy, eu não vou por isso, porque o que as pessoas vão pensar? Irmãos, eu tenho que mostrar para as pessoas. Meu papel pastoral é justamente mostrar para as pessoas como que o evangelho pode fazer mal quando ele é usado por indivíduos de maldade. Quando o evangelho é usado por pessoas indolentes, pessoas insolentes, pessoas que não têm o Espírito Santo dentro de si, que usam para o seu próprio bel prazer, para os seus próprios prazeres. Nós precisamos romper a nossa voz como metodistas. Uma igreja verdadeiramente pentecostal, ela confronta as injustiças, ela denuncia idolatrias, ela anuncia esperança. As pessoas estão esmagadas, tem um monte de gente esmagada aí fora. A gente conta aqui, dá para a gente contar um monte de pessoas que vocês conhecem, e eu conheço, que se afastaram da igreja, porque elas foram esmagadas por tantos problemas, tantas coisas que acontecem. Vocês não conhecem? Eu conheço. Há pessoas que hoje foram silenciadas pela violência doméstica. Tivemos aí uma pastora, eu não sei nem de onde que ela é, eu vi um vídeo acho que ela estava no Gideões, né? E ela teve uma coragem, você viu? Uma pastora que teve uma coragem tremenda de denunciar algo que nós já, quantos anos atrás, né?
Eu, como pastor, já sempre falei, irmãos, não podemos aceitar nenhum tipo de violência dentro do lar. Nós como igreja, nós como pastores e nós como irmãos. E essa mulher foi lá, ninguém viu esse vídeo? Ah, você viu, né? Oi? Hã? Foi muito forte o que a mulher falou. Ela falava, ó, você que mulher que fica aí orando para o teu marido ir para a igreja. É muito forte o que ela fala. E nunca adiantou, e você vai falar lá com o pastor, ele fala, continua orando, irmã. Não, irmãos, se tem violência dentro do lar, não pode acontecer isso. E nós como cristãos temos que ser os primeiros a falar, chega, basta. O evangelho é isso, irmãos. É romper com a violência, com o preconceito, com a pobreza, com o abandono, com a humilhação. Pentecostes é Deus dizendo ainda para nós, ainda hoje, eu continuo levantando pessoas. Aleluia! O fogo do Espírito não apenas consola, mas ele risteme, ele levanta, ele ergue, ele permanece. É isso que ele faz. Muitos vão tentar nos calar. Não tem medo não, igreja. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Não tenha medo não. E o último ponto, para encerrar. Vamos abrir Atos 2, lá no 44. No verso 44. Procurei. Terceiro ponto. O Espírito Santo cria uma nova, olha que interessante, uma nova sociedade. O Espírito Santo cria uma nova comunidade, irmãos. Acharam aí? Atos 2, 44. Olha o que fala. Eu queria que isso aqui fosse lido pelos pastores de hoje. Teve um que eu não posso falar aqui publicamente, mas depois eu mando o vídeo, quem quiser, que teve a coragem de falar num púlpito. E grande, hein? Muito grande aí. Que a igreja, que os irmãos deviam para ele. Porque se ele prosperou, ele está devendo para a igreja. Irmãos, olha que ponto nós chegamos. Pastores que utilizam o púlpito, a igreja, para proveito e deleite próprio. Mas olha o que acontecia na igreja de verdade. Olha aqui, a igreja de Cristo verdadeira, olha o que ela fazia aqui em Atos capítulo 2, verso 44. Olha lá, vamos ler? Nova tradução na linguagem de hoje. Todos os que criam estavam juntos. Então já para por aí. Isso é importante, irmãos. Estarmos juntos. E unidos. E agora que bonito. E repartiam uns com os outros o que tinham. Aí depois a pessoa vem falar para mim, quando eu falo que o evangelho ele é socialista, não estou falando de partido, mas eu estou querendo dizer que o evangelho de Cristo, ele tem as suas visões com o que é social. Repartir uns com os outros. E hoje nós vemos o quê? É a crítica que eu estava vendo um vídeo hoje à tarde, é verdade. O pastor chegando de carro importado, caminhonete importada, na porta da igreja, enquanto os membros chegam do quê? Malemar aquele que vai de ônibus, e aquele que vai de a pé. E aí, vocês acham isso certo? Ah, mas cada um é digno do seu trabalho. Tudo bem, às vezes ele até tem um trabalho dele lá, né? Mas, e se ele não tem, né? E aí, se ele só vive da igreja? Eu não vivo só da igreja. Glória a Deus que eu consigo ter meu trabalho há 24 anos. Mas e aí? Aquele que só vive da igreja, mas ele tem lá a caminhonete importada na porta da igreja, o carro importado, mas o povo está chegando a pé, não é nem ônibus, está indo de ônibus, está bom. A pé. Vocês acham certo? Eu não acho. Ah, mas então ele vai ter que vender a caminhonete dele e dar para... Não, eu não estou falando isso. Eu só estou falando que onde tem desigualdade, irmãos, não é evangelho. Tá alguma coisa desincronizada. Sabe? Tem alguma coisa que está fora do naipe do trem, irmãos. Não tem como. Ah, mas ele não pode ter isso, não pode ter aquilo. Então, pastor, se tiver alguém vindo a pé aqui na igreja, né, vamos... Não, irmãos, é lógico. Cada realidade é uma realidade. Mas, bom, eu não tenho carro importado. Se vocês quiserem ir, eu dou até meu imposto de renda para quem precisar ir para ver o que eu tenho. Eu não fujo de nada. Até porque eu sou funcionário público, a minha vida tem que ser um livro aberto. Eu falo para a Suzy. Falo, Suzy, a pessoa mais auditada que existe na face da terra, no governo brasileiro, pro tributo, André, é o funcionário público. Eu não consigo sonegar R$1, irmãos. Não dá, cai na malha fina, não tem jeito. Você vai cair na malha fina.
Então, quem é funcionário público como eu, não tem jeito, irmãos. Tem que ser tudo declarado. Tudo. Então já começa aí, não tem como. Agora, eu não acho certo o pastor enriquecer sob as custas do evangelho. Ele, lógico, ele tem que ter uma vida saudável, tem que ter uma vida de garantia. Quisera eu, a igreja, poder pagar um salário e eu poder sair do meu trabalho, do meu funcionalismo público, né, e viver tão somente da igreja, e a igreja abençoa. Glória a Deus se a igreja tivesse oportunidade, né? A nossa igreja local não tem. Mas o que eu quero dizer, irmão, são coisas que estão fora, sabe, da realidade. Coisas que estão além do normal, do natural. Isso não é certo, não está legal. Sabe, o Pentecostes, ele não foi apenas um culto intenso, ele não foi só um momento de línguas derramadas, ele não foi apenas mas o Pentecostes, ele foi a solidariedade prática aplicada no dia a dia da igreja, um ajudando o outro, um pensando no outro, um orando pelo outro, e um ajudando ao outro. É comunhão espiritual. Se não houver responsabilidade social, irmãos, e aí? O Espírito Santo, ele tem que produzir dentro de nós uma coisa chamada generosidade. E sabe o que é mais difícil às vezes? É que eu vejo isso, a generosidade, muitas vezes em outras religiões. Em outros sistemas religiosos, os seus fiéis, os seus adeptos, são muito mais generosos do que às vezes nós mesmos. Por que será, né? Irmãos, nós precisamos ser um povo generoso. Por favor, generoso não é para você vir dar oferta para a igreja, não, dízimo, não é isso. Mas generoso da gente se preocupar com alguém, com o próximo. O que nós podemos fazer para ajudar alguém? O que nós podemos fazer para melhorar para alguém? Aqui, a palavra grega que Lucas usa no verso 14, repartiam tudo que tinham. Olha qual que é a palavra, koinonia. Koinonia, né, que é falando, né, transliterado, é koinonia, que significa comunhão profunda, participação compartilhada, vida em comum. Koinonia. Não se trata apenas de uma caridade superficial, não é só eu ir lá entregar um arroz, um saco de arroz. Não é isso. Mas é um pertencimento mútuo. E o Bonhoeffer, aquele teólogo alemão que a gente já falou, nossa, todo domingo a gente está falando dele, né? Glória a Deus pela vida do Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ele fala o seguinte: a fé que não se envolve com a dor do próximo, ela torna-se religião vazia. Então não dá, irmãos, não dá. Aqui em Atos 2, a igreja que é derramado sobre ela o Pentecostes, produz nela uma espiritualidade comunitária. Por isso que antes a nossa igreja chamava Comunidade Apostólica Ágape. Tem que ter a comunidade, irmão, é comunitário. O Espírito Santo, ele vem destruir todo o orgulho religioso, o egoísmo religioso. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. Quando o pastor começa, eu sou da muita unção, eu sou disso, eu sou daquilo. Começa a olhar a vida dele. A vida financeira, a vida dele com a igreja, a administração dele da igreja. Começa a ver. Vocês vão ver, não dá liga, irmãos. Pode ser muito bonito no púlpito, mas no dia a dia não funciona. Por quê? Porque é um egoísmo religioso, um orgulho, uma vaidade religiosa que não leva a nada. Muitas vezes as pessoas hoje estão se perguntando: quantos dons eu tenho? Não, irmãos, nós temos que perguntar o seguinte: quem entre nós está sofrendo agora? Vamos orar por ele? Vamos orar por ela? Vamos ajudar? Vamos fazer uma ligação? Vamos ver se nós podemos fazer algo por ele, por ela? O evangelho é isso, irmãos. Ninguém tem que carregar a sua dor sozinho. Nós estamos aqui, irmãos, para a gente poder chorar junto. Estamos aqui para a gente poder sorrir juntos. É isso. Por isso que fica esses 3 pontos. Já estou encerrando. O primeiro, romper as barreiras. O segundo, vão tentar nos calar, mas não vai calar a nossa voz. E o terceiro, uma comunidade. Nós precisamos ser uma igreja para que o Pentecoste continue acontecendo, irmãos.
Sempre que o Espírito Santo devolve voz aos esquecidos, o Pentecoste está acontecendo de novo. Sempre que o Espírito Santo ele está fazendo com que pessoas caídas se levantem em nome de Jesus perante o Evangelho, o Pentecoste está acontecendo novamente. Sempre que o Espírito Santo está nos ajudando a repartir algo, ao invés da gente acumular, o Pentecoste está acontecendo novamente. O fogo caiu lá em Jerusalém. Não foi um fogo dado apenas para ornamentar o culto. Não, irmãos. Mas o Espírito Santo foi derramado lá para que a igreja saísse das paredes. Que saíssemos do templo, das 4 paredes, e pudéssemos caminhar em direção às dores do mundo, àquele que está sofrendo. E é por isso que sexta-feira agora a gente vai ter uma vigília. Se prepara aí que sexta-feira agora tem vigília. 8 horas, né, que nós marcamos, né? 8 da noite, a gente vai ter a nossa vigília. Depois, no sábado, de manhã, às 8 horas, né? Nós vamos fazer o evangelismo aqui na Santa Casa. Nós vamos ter um evangelismo, vem sábado de manhã, você que pode. E depois, domingo, 8 horas da manhã, domingo nós vamos ter 2 cultos. Jesus, me ajuda. Nós vamos ter um culto. Às 8 da manhã, é às 8, né? Às 9. Às 9 da manhã, nós vamos ter um culto de oração, que nós vamos estar fazendo uma campanha de oração pelos enfermos na Santa Casa, os familiares. A gente vai dar uma assistência religiosa àquelas pessoas. E depois, à noite, 19 horas, com a graça de Deus, estaremos aqui mais uma vez, para o culto noturno. Isso, irmãos, é a igreja sair das paredes. Isso é a igreja avançar. Pode ser muito pequeno, pode não vir ninguém, pode não acontecer nada. Nós estamos fazendo a nossa parte. Como pode mudar a vida de uma pessoa? E mudando uma vida de uma pessoa, já ganhamos tudo. Não é? Se mudar a vida de uma pessoa, nós já ganhamos tudo. É a capacitação divina que quer nos transformar, irmãos. E eu deixo essa mensagem, o Senhor nosso Deus, no seu coração, sobre o Pentecostes. Irmãos, precisamos entender que é uma revolução do Espírito. Pentecostes não foi só para dar dons de línguas, não foi só para dar revelação, não foi só para dar profecia, não. O Pentecostes foi para nos tornar uma comunidade de pessoas unidas, juntas, que pensam uns nos outros e que ajudam uns aos outros. É isso que é o Pentecostes. Deus abençoe ricamente a sua vida. Já deixamos um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, pertinho da Santa Casa, que sábado que vem a gente vai estar lá em nome de Jesus, e quase que esquina com a rua Pedro Amaral, domingos, 19 horas, você é o nosso convidado e a nossa convidada especial.